Olá, boa noite. Começando mais uma live do Rafa. Esperando o povo chegar. Estou aqui com o Dom, fazer a abertura dessa live também muito especial. Hoje com a dona Graça Carneiro. Ao som de Lute como Antonieta. Consulado Carnaval 2020. Diego, Catita, Rita, chama o povo. Lembrando que a live fica salva aqui no IGTV do Instagram e também no meu canal lá no YouTube, Rafael Carnavalesco. Quem não me segue, vai lá, segue. Pelo amor de Deus, nunca pedi nada pra vocês. Deixa eu ver se a Graça já tá por aqui online. Já está. Marta Menezes, quanto tempo, Marta? Vou chamar a Graça pra gente começar a nossa conversa. Lembrando que quem quiser fazer pergunta também para a Graça, é só mandar mensagem ali nesse balãozinho que tem. Aguardando a Graça. A Graça é esse perfil Elementos da Terra. Eu também vou perguntar para a Graça por que é esse nome. Márcia Gil! Saudade, Márcia. Cadê a Graça? Guardando. Oi, Márcia. Graça, cadê você, Graça? Já chamei. Jesus. Poeira subiu. Eu estou. Chegou! Cheguei. Chegou! Vou baixar aqui o som. Giza entrando bem na hora, junto com a Graça. Vou tirar esse som aqui para não ficar... O som tá bom, Graça? Tá ótimo. E você, me escuta bem? Perfeitamente. Saudade, Graça! Muitas saudades, muita. Que coisa boa a gente poder se falar, se ver, se encontrar hoje aqui. Estou muito feliz. Eu sei que você acompanha sempre que eu vejo você aparecendo nas lives e matando a saudade também, né? A Sim, é saudade sempre das muito pessoas, bom. né? Das nossas conversas. E é sempre muito bom rever os amigos, saber que as pessoas estão bem. É sempre muito bom. É uma energia renovada. Esse quadro aí atrás é uma... É Esse você quadro nesse sou quadro? eu. Olha que espetáculo. Quem que pintou? A minha filha, Renata. Adorei. Ah, eu gosto muito também. Graça toda paramentada de consulado. Olha que espetáculo. Ai, claro, com o meu aqui, ó. Meu símbolo aqui importante, meu distintivo da velha guarda. Velha guarda eu sou. Maravilha. Por isso que eu coloquei baluarte do Grêmio Consulado, porque você faz parte da história da escola, né? Ah, isso muito me orgulha. Muito me orgulha. Agora, Graça, falando já nisso, como é que começou essa sua história com o consulado? Pois é, essa história é incrível. Ela começa de uma maneira muito legal, muito incrível. E essa semana eu fui recordando, fui vendo fotos,
fui vendo também o contato com alguns amigos e convidando, inclusive, para a live, os amigos que fizeram parte dessa minha chegada na ilha. Então, eu vou resumir um pouco, porque senão a gente tem que ter muitas lives para contar tudo isso, né? Mas em 1988, eu resolvi sair do Rio de Janeiro. Eu queria criar as minhas filhas, que era o momento de eu criá-las sozinha, eu tinha me separado, mas eu queria criá-las num lugar calmo, tranquilo. Eu não queria mais ficar no Rio de Janeiro. Estava me incomodando muito as praças com grades, sabe? Você não tem mais aquela liberdade que eu tive na minha infância, na minha adolescência. E aí amigos meus diziam assim, só tem um lugar para você ir, Florianópolis. Eu disse, nossa, Florianópolis é muito frio, nossa, não quero ir. Mas exatamente nesse momento eu recebi um folder de um congresso latino-americano de arte e educação. A arte e educação estava nascendo nesse momento, que não existia arte educadores, era o primeiro momento, 1988, e o primeiro congresso latino-americano no SIC Florianópolis. Eu comprei o pacote na hora, 5 dias em Floripa. Convidei uma sobrinha, que é minha afilhada, que já conhecia a ilha, namorava um surfista, e viemos para Floripa. Chegamos no aeroporto, eu até anotei a data, escrevi para não esquecer, dia 17 de julho de 1988. Chegando no aeroporto, uma fila enorme, muita gente. Mas como? Essa cidade tão calma, tão tranquila, o que aconteceu nesse aeroporto? Ah, não tem táxi. Como que não tem táxi? Porque o Avaí foi campeão. 12 anos o Avaí não era campeão estadual, campeão, ressacada ali do lado. E eu, como? Como que eu vou chegar no hotel? Imagina, carioca, que naquela época eu tinha sotaque de carioca, né? Falando alto, na fila e comentando, mas eu cheguei, disseram que essa cidade era calma, tranquila, não tem táxi. Aí tinha uma mulher na frente, na minha frente, na fila, era uma fila longa, e ela virou e disse assim, cariocas, hein? Vão para onde? Eu disse, olha, eu vou para um hotel Castelmar, não sei onde é. Ela disse, eu moro na Almirante Lamego, é uma rua muito próxima. Vamos dividir o táxi, então. É meu anjo até hoje. Foi essa mulher que me recebeu. Essa mulher, na ocasião, trabalhava na Eletrosul, engenheira eletricitária, e ficamos amigas. Eu recebi ela à noite no hotel, ela e o marido, para um coquetel, para um lanche, para um drink. E nos 5 dias de congresso, perfeito, conheci a cidade com ela. Só que aí eu prolonguei. Eu fiquei 17 dias em Floripa. Nesses 17 dias, eu conheci todos os meus amigos fundadores do Grêmio Recreativo Escola de Samba Consulado. Eu consegui um trabalho na Escola Dinâmica, minha escola de método construtivista maravilhosa, da qual eu fui professora de arte de 25 anos. Eu comprei um terreno, eu encontrei uma arquiteta, também amiga dela, que fez o projeto da minha casa, comprei todo o material de demolição. Ali no Zé Amândio tinha um espaço enorme lá em cima, que vendia material de demolição das casas antigas. E eu saí daqui 17 dias depois, com um trabalho na Escola Dinâmica, com uma proposta de montar um projeto social no Grêmio Recreativo Escola de Samba, que tinha se tornado Escola de Samba um ano antes, e com uma casa sendo construída. Gente, eu cheguei num momento de alegria, de festa, do Avaí campeão, a cidade alegre, um anjo me esperando no aeroporto,
Tudo isso que vocês conhecem da minha trajetória no consulado, do projeto social, da minha vida como arte educadora, como pesquisadora e defensora da cultura popular. Então, eu sou muito grata a essa ilha e a esses amigos maravilhosos. E tem mais, comprei o meu título patrimonial do Grace Consulado, exatamente nesse período aí de julho, e só retornei depois para morar mesmo em 89, quando a casa ficou pronta, né? Um ano depois. E aí já caí no samba também, né? Então não é magnífica essa chegada? Meu Deus, não, acho que foi tudo predestinado, né? Você é uma pessoa predestinada e toda essa história, eu acho que não podia culminar numa história tão linda que veio Sim, junto também com o projeto, que a gente vai falar do projeto um pouquinho depois. Daqui a pouco a gente sim. fala sobre o projeto. E, assim, eu tenho uma admiração mega gigantesca por você, você sabe disso. Vou falar você porque a gente está aqui, né? É Somos. muito carinho, é muito bom isso. E depois, quando a gente chegar no projeto, eu vou falar da oportunidade que você me deu também de botar um dedinho lá. Aí, mas no Rio de Janeiro tem a Paixão Vermelha e Branca também, não é? Ah, isso aí davam mais duas lives. E a minha história no Salgueiro é fantástica também, né? É Vamos muito contar, linda vamos. A essa gente tem história. tempo, a gente tem tempo, vamos lá. É. Bom, eu saí no Salgueiro no enredo com alguns amigos, que era o enredo Pega no Ganzê. Mas uma brincadeira assim de jovens, né? Depois não saí mais. Mas quando eu fiz 18 anos, que eu entrei na faculdade, eu também fui fazer um trabalho voluntário, um trabalho paralelo, porque eu entrei na faculdade de Direito. Você acredita nisso? Eu ia fazer Direito na PUC. Então eu fui trabalhar fazendo levantamentos socioeconômicos nas favelas do Rio de Janeiro, porque era o momento que estava se transferindo as favelas do Rio. Então eu fui como pesquisadora para as favelas. Foi fantástico, porque eu conheci todas as favelas do Rio. Você está ouvindo esse barulho? Não, o som que ficou meio abafado agora. Sim. Fala aí Acho para eu ver. que eu não soube desligar aqui as Não, melhorou, minhas melhorou. modificações. E aí eu fui trabalhar num órgão do governo que era chamado XAN, que era um órgão do governo federal e que funcionava também dentro do Palácio do Governo estadual, que naquela época era o estado da Guanabara, não era ainda Rio de Janeiro. E lá eu conheci um cidadão chamado Luiz Fernando, vulgo Laíla. Laíla era office boy e nós ficamos muito amigos porque eu já tinha essa história de carnaval, de samba, porque eu saía nos blocos no Rio. Eu brincava muito carnaval no Rio de Janeiro, desde os meus 13, 14 anos. Eu tenho a minha família, a família da minha mãe, são todos, eram meus tios, todos, e hoje os primos, flamenguistas de torcida, de carteirinha e salgueirense, todos. Então, eu cresci nesse clima, né? Mas foi com Laíla que eu realmente subi o Morro do Salgueiro, foi com Laíla que eu conheci Joãozinho 30, Maria Augusta, Pamplona, Arlindo Rodrigues, Viriato, gente, suprassumo. Eu vivia com esse povo andando na cidade, no centro do Rio de Janeiro, andando na Escola de Belas Artes. Foi o momento mais rico da minha vida no que diz respeito à arte e educação. Foi com eles que eu aprendi arte e educação. Não existia ainda a faculdade de arte e educação, né, nem pedagogia, e eu acabei trancando a matrícula do direito e fiz comunicação visual na PUC.
E eu só fui depois me especializar em arte e educação nos cursos após, né, de especialização. Mas foi assim que eu fui para o Salgueiro. E foi muito bom, até que um dia esse grupo se desentendeu com a diretoria do Salgueiro, e aí cada um foi para um lugar, cada um foi para uma escola. Maria Augusta foi para a União da Ilha, o Arlindo foi para, não sei, não me lembro agora, foi para Imperatriz, Mocidade, Imperatriz. Imperatriz. O Viriato foi para Portela, fez um enredo magnífico na Portela. Pamplona não, Pamplona era salgueirense, morreu salgueirense e não foi nunca mais para nenhuma outra escola. Ele ficou só como comentarista, mas não foi. E João ficou no Salgueiro. João, que era ajudante desse grupo todo, ficou no Salgueiro e surge então a figura do carnavalesco, que até então não existia. Existia um grupo de pessoas que faziam os enredos históricos, só tinha enredos históricos, né? Tanto é que o Stanislau Ponte Preta fez o samba do crioulo doido, porque ninguém aguentava mais. Dom Pedro, Dona Leopoldina virou trem, e o João chega e, nossa, muita criatividade. Aquele homem foi incrível. Foram muitos anos de sucesso com ele, de aprendizado também. Ele praticamente morava dentro do Teatro Municipal. Era muito rico aquilo, porque ele lia todos aqueles livros da biblioteca, ele pesquisava, ele sabia as roupas que ele queria nos desfiles, e ele ia buscar nos livros, mandava a gente abrir lá na página para ver como ele queria, como era a roupa que ele queria. Então, essa foi a minha trajetória. Até que eu casei, e quando eu casei com um homem que não gostava de escola de samba, não gostava de carnaval. E eu estava apaixonada, e eu fiquei um tempo nessa paixão. Depois eu voltei para minha paixão antiga, claro, né? O carnaval está aqui, o samba está aqui. E assim, eu fiquei um tempo sem sair na escola de samba, mas já assim, no final do casamento, eu recebi o convite de desfilar na Beija-Flor. E foi muito bom, porque o João já estava na Beija-Flor, já tinha saído do Salgueiro, estava na Beija-Flor, e foi muito legal, porque eu desfilei só um ano na Beija-Flor com ele, que era um enredo, que falava que era Adão e Eva da Lapa, sabe, aquele enredo foi fantástico também. 5, se eu não me engano. A Lapa de Adão e Eva. Isso, a Lapa de Adão e Eva. E a escola foi vice-campeã, foi muito bom. Mas, só que a partir daí nós tivemos... Eu não desfilei mais, mas eu tive uma história legal de fazer com ele o projeto social lá em Nilópolis. Na Beija-Flor de Nilópolis foi o primeiro momento em que uma escola de samba se preocupou com os meninos e as meninas que estavam na rua. E foi muito lindo, e aí realmente eu aprendi muito com esse João, e foi por isso que eu me dediquei. do Flor do Amanhã, não é? Foi muito tempo depois, né? O Flor do Amanhã foi bem depois. O João fez um trabalho belíssimo em Nilópolis, né? Porque, não sei, você talvez não lembre disso, muito pequeno, muito criança, né? Mas o João... mas o João, quando ele foi para Nilópolis, a Beija-Flor fez uma quadra nova, e a Zona Sul do Rio de Janeiro descobriu a Beija-Flor e começou a ir para Nilópolis. Era uma época em que os meninos ficavam muito na rua e faziam flanelinhas, mas nessa de flanelinhas, às vezes quebravam os retrovisores dos carros, então tinha muita reclamação. E o João, então, disse, não, nós vamos ocupar os meninos e vamos fazer com que eles amem a escola, aprendam uma profissão e que também possam cuidar do espaço fora da escola quando alguém vem nos visitar. E foi esse o primeiro projeto que ele fez lá em Nilópolis.
Depois ele fez o grandioso projeto da Flor do Amanhã, mas aí foi depois daquelas crianças que morreram na Cinelândia. Não sei se você lembra disso, que foram umas crianças assassinadas na Cinelândia. Isso teve uma repercussão muito grande. E o João, então, resolveu trabalhar com as crianças ali da Cinelândia. E foi com o Flor da Manhã que surgiu com esses meninos. E eu tive o privilégio de ir para o Rio de Janeiro, para a Eco 92, né, representando Santa Catarina com o Caeira. Então, foi muito bom. Ainda não era Caeira 21, a história do Caeira 21 vem depois, era só Projeto Caeira. Mas é essa minha história com o João, muito linda. E eu morro de inveja, uma inveja mega boa dessa tua história, dessa tua vivência com o meu maior ídolo no carnaval. Ele também é meu maior ídolo também. Muito, muito. Muito aprendi com ele. Quando ele veio até hoje, desculpa, não, só assim, eu acho que até hoje não surgiu ninguém que chegasse perto da genialidade do Joãozinho, da possibilidade de pegar qualquer coisa e criar um enredo maravilhoso, rico de cultura e também de imaginação, porque ele misturava as histórias com as coisas que tinha na cabeça dele, com fatos reais, transformando tudo numa irrealidade que a gente ficava fascinado. E isso eu sinto muita falta no carnaval, desde a ausência dele, da partida dele, mas isso eu sinto falta, assim. Eu tento muitas vezes, claro que aqui no Carnaval de Florianópolis, no Carnaval de Florianópolis, a gente não tem essa possibilidade de enlouquecer como a gente gostaria, né? Porque é tudo muito assim, muito fechadinho as coisas, né? Sim, mas, sim. Tu tá me entendendo, né? Porque a gente não tem a possibilidade de viajar na maionese, porque tudo a gente tem que trabalhar focando numa nota, focando naquele roteirinho que está todo mundo já programado, né, a assistir até e fazer. E o João, ele me inspira sempre, tipo, de sair da caixinha, assim, de enlouquecer de vez em quando. Tu sabe que eu tenho um enredo que é bem cara de Joãozinho 30, que eu ainda não fiz, mas um dia eu vou fazer. E é essa coisa de misturar a realidade com uma ficção bem louca e a gente contar e dar aquele recado, aquele apontamento que a gente deseja, assim. Sim. O João tem momentos no Salgueiro, quando ele assumiu o Salgueiro, depois que todos saíram, o primeiro enredo dele foi Rei de França, na Ilha da Assombração. E ele criou a maior polêmica no Rio de Janeiro, porque ele conta a história de um menino rei, Dom Felipe, mas ele mostra toda a história do menino lá, na Europa. E aí as outras escolas de samba entraram com mandato de segurança, dizendo que o Salgueiro não podia desfilar, porque o enredo não era um enredo histórico, não era um enredo nacional. Não era um enredo nacional. Né? E ele prova que, assim, eu não estou falando da França, eu estou falando da imaginação infantil. Eu quero mostrar para vocês que uma criança que está lá na França, que não veio ao Brasil, como é que ela imagina o Brasil? Tanto é que ele terminava o enredo com um príncipe negro, um menino desfilando com a mesma roupa do rei de França, descalço, e ele fazia esse elo. Ele era magnífico. Ele fazia esse elo da imaginação infantil. O carnaval proporciona isso, essa liberdade da imaginação maior. E ele desfilou e a escola foi campeã. E foi incrível, porque a partir daí mudou-se os critérios, né, de enredos das escolas, a partir dos históricos nacionais. Então você vê como cresce o Carnaval do Rio de Janeiro, o Carnaval do desfile das escolas de samba, com essa ideia genial dele.
ano seguinte, o enredo era As Minas do Rei Salomão. E ele cismou que os fenícios chegaram aqui no Brasil muito antes dos portugueses. E os fenícios chegaram na Pedra da Gávea. Olha só, isso foi incrível, porque ele foi para todas as rádios, na TV, na época era TV Tupi, e ele foi falar dos fenícios, ninguém sabia o que era arte rupestre, inscrições na Pedra da Gávea, que loucura esse homem! E teve um momento muito lindo desse desfile, porque ele foi buscar 7 negros de olhos verdes. Ele fez um concurso no Brasil para trazer esses negros de olhos verdes, e ele queria mostrar, sabe, essa mistura do povo brasileiro. Ele sabia fazer isso muito bem. E ele sempre me dizia que a escola de samba era um lugar muito democrático, onde todas as pessoas têm o seu espaço único. E que quando você chegava na escola de samba, ele perguntava assim: o que você gosta de fazer? Aí, eu gosto de fazer. O que você sabe fazer e o que você gosta de fazer? Ah, eu sei cantar. Ah, eu sei colar. Ah, eu sei pintar. Eu sei desenhar. Ah, eu sei batucar. Então ele dizia isso, que a escola de samba, ela tem um espaço para todos os talentos, todos os talentos. Inclusive, eu trilhei o meu trabalho como arte educadora com crianças e jovens, mostrando exatamente isso para eles, sabe? Você tem talento, vamos lá, o que você gosta de fazer? O que você quer fazer, né? Então, foi isso. No Rei de França teve um momento muito interessante, porque o desfile do Rio de Janeiro era na Presidente Vargas. Só que não comportava mais, era um caos, o trânsito ficava horrível para montar as arquibancadas, os governantes não queriam mais. E aí eles transferiram o desfile para uma avenida chamada ali do Castelo. Eu não me recordo o nome da avenida agora, é bem perto da Praça 15, na Avenida Antônio Carlos. A Avenida Antônio Carlos é uma avenida que ela é meio uma subida, assim, vai dar no aterro do Flamengo. O desfile foi ali. Ficou pouco tempo, porque não deu certo, né? E só que o Salgueiro ia entrar de manhã. E, aliás, não foi no enredo do Rei de França. Eu falei Rei de França, não. Foi nesse mesmo enredo do Rei Salomão. O Salgueiro ia entrar de manhã. De manhã, nessa época, as fantasias não tinham pedras, não tinham bordados, não tinha, era muito difícil. A gente ficava colando as coisas, tudo caía, você tinha que costurar tudo. Não era fácil. Mas o João estava escondendo o carro abre-alas, que era exatamente uma caravela, e nela vinha o rei menino, o rei de França, num trono, mostrando essa história da imaginação. A gente chegava no barracão, esse carro estava todo coberto e o João não deixava a gente ver, cheio de lençóis, mas João não deixava a gente ver. Laíla brigava com ele, eles se xingavam muito, mas um dia ele descobre o carro e ele tinha colado espelhos no carro todo. Era um carro, a gente nunca tinha visto isso, um carro todo colado de espelho. Ele conseguiu carro onde tudo no Rio de Janeiro e colou. Por quê? Porque ele queria que quando o Salgueiro entrasse na avenida, o sol batesse naquele carro. Você imagina, aqueles espelhos, aquelas cores iam para toda a arquibancada. E tem mais. Chamou os compositores, ouviu os sambas de cada um. Foi a primeira vez que eu vi mexer em samba. Chamou os compositores, deu uma briga, deu uma confusão, porque a ala de compositores, nossa, um respeito imenso nas escolas de samba no Rio de Janeiro. Aquilo, não se mexia em samba campeão de jeito nenhum. Mas eu vi o João chamar os compositores
e falar, ó, esse samba aqui tá bom, essa estrofe tá horrível, esse aqui tá ruim, esse aqui tá assim, porque ele era assim. E aí ele disse, eu quero que um pedaço desse, um pedaço desse, um pedaço desse, se juntem e façam o samba juntos. Mexeu na ala dos compositores. O Salgueiro entra naquela avenida, o sol nascendo e o samba era: o sol nascendo vem clarear o tesouro encantado que o rei mandou buscar. O sol nascendo, eu chorava, a escola chorava, porque arquibancada em pé, batendo palmas, é campeão, é campeão. Aqueles espelhos reluzindo em todos os lugares. Porque a gente, quando criança, não, eu, pelo menos, eu brinquei muito com essa história do espelho, de botar o espelho no sol e fazer aquele reflexo, né? E ele fez isso. Mas eu quero falar da minha escola de samba vermelho e branco, do Caeira. Não, então, daí essa ligação que eu achei incrível, o negócio do predestinado, é que você sai do Coração Vermelho e Branco, no Rio de Janeiro, e chega numa escola vermelha e branca do Caeira, né? Olha Incrível só como isso. que o mundo gira a favor, né? É muito forte isso, né? Você não acha que essa ilha me recebeu muito bem, com muito carinho, e disse, vem e fica? Com certeza. E daí chegou no consulado. Eu digo que você começou com a escola porque praticamente é uma fundadora da escola. E sim, E aí o projeto, como você falou, começou como Projeto Caeira para depois virar Projeto Caeira 21, que até hoje é muito lembrado, muito falado e muito saudoso para muita gente, assim, né? Eu acho que faz falta ter projetos. Eu acho que poderia ter vários projetos, em todas as escolas poderia ter um projeto desse tipo e que fosse assim, ó, eterno, enquanto houvesse forças para manter, porque faz muita falta certos projetos que façam essa ligação com as escolas de samba, principalmente. sim. E uma coisa que é muito, muito séria é que você não tem, né? Você não tem uma escola, principalmente as escolas públicas, né? Que possam atender essa demanda toda das nossas crianças, dos nossos jovens, né? Então, por exemplo, as escolas que têm o horário integral e que têm as atividades dentro da própria escola, que sabemos que muitas têm, fantástico, mas nem todas têm isso. E as crianças ficam só 4 horas dentro da escola. Então, essa preocupação de, na comunidade, você ter um trabalho que dê sustentação, que dê esse apoio, isso era muito importante. Era isso que o Projeto Caeira fazia. Mas quando eu entrei no consulado, porque eu cheguei em 88, e em 88 teve essa história toda, construí a casa, mas eu tive que voltar para o Rio de Janeiro, para as minhas filhas terminarem o ano lá, e eu voltei em 89, e eu já voltei, já estava acontecendo o carnaval, já tinha o enredo e tudo mais. Mas, para 90, o enredo falava de Vinícius de Moraes, porque hoje é sábado, porque tinham muitos cariocas na diretoria do consulado, né? E um deles trouxe esse enredo e, olha, eu entrei de cabeça ajudando na pesquisa. Eu nunca participei da diretoria do consulado. Eu sempre trabalhei como, como voluntária e depois, sempre na parte cultural, eu sempre tive essa vontade de registrar a história da escola, tanto é que todo mundo sempre me via com uma maquininha na mão, registrando a história da escola, e totalmente dedicada ao projeto social da escola. Então, meu vínculo com a escola sempre foi esse, né? Esse vínculo de estar lá, mas nunca queria estar na diretoria executiva. Eu sempre estava, mas não na diretoria executiva, porque eu queria ter esse domínio todo, não só do projeto social, mas também da captação de recursos, sabe, de poder movimentar isso junto ao poder público e tudo mais. E as diretorias, elas vão passando. Então, eu achava que era muito importante eu me manter sempre na parte
voltada para proposta social. E essa proposta social, ela surge exatamente nesse momento, tá? De 89 para 90, o presidente do consulado, ele tinha essa vontade de tirar o consulado da Eletrosul, porque o consulado, todos os equipamentos, a bateria, tudo isso estava tudo dentro da Eletrosul, não dentro da Eletrosul, mas era ali onde é a Elase, que é a parte do social dos funcionários da empresa. E ele queria tirar de lá, ele queria levar a escola para dentro de uma comunidade. E o mais próximo era o Pantanal. Nós fomos um dia para o Pantanal, a escola foi lá tocar, não apareceu ninguém. Aí andamos mais um pouquinho, numa outra semana, nós fomos para a pracinha do Saco dos Limões. Não apareceu ninguém, a gente voltava tão arrasado, tão decepcionado. Mas não desistimos. Vamos mais um pouquinho? Aí nós fomos para aquela pracinha pequenininha na frente da quadra. Aí o povo veio. E aí nós dissemos, é aqui que nós vamos ficar. E O foi perigo isso aqui é o meu lugar. aqui é o meu lugar. E foi isso que aconteceu. E aí o privilégio de ter aquele espaço da quadra, a quadra era descoberta, né? Era uma quadra de eventos, mas descoberta. Então tem uma trajetória muito bonita ali, de trabalho de muitas pessoas, sabe, para manter tudo aquilo ali. Eu fico sempre um pouco, triste, pouquinho, mas fico, de saber como o projeto Caeira 21 terminou. Porque ele não merecia terminar da forma como terminou em 2012. Tá? Mas isso é uma outra história. Mas então, 1990, eu já cheguei, caí naquela quadra e já chamei as crianças e jovens do lugar e vamos, que festas que vocês têm aqui? Temos uma da época aqui, né, assistindo, que é a Giza, tá aqui, ó. Então, Giza, bem pequena, menina. Hein, Giza, que festas vocês têm aqui? A festa do Dia do Índio, a festa da igreja, nós temos a gincaeira, que legal. E aí nós fomos fazendo e sempre levando o conhecimento da escola de samba. Eu quero ver se vocês sabem tocar algum instrumento. Os meninos tocavam caixa como fanfarra, porque era isso que eles tocavam na escola. Aí eu comecei a levar na época, os meus LPs, para que eles ouvissem um gravadorzinho. Olha o ritmo da bateria das escolas de samba, olha o ritmo como é. O primeiro grupo de jovens ali tocando instrumento eram pandeiros, porque o pandeiro era mais fácil da gente comprar de piri, porque não dava para pegar os instrumentos da bateria. Nessa época, Rafael, a bateria do consulado vinha todo mundo de fora. Não tinha ninguém daqui, a não ser o Paulo César, que era o mestre, mas tinha que se buscar os ritmistas de outros lugares. Então, hoje, aquela bateria me emociona muito, mas muito. O Alisson sabe disso, o carinho que eu tenho por ele, porque eu vi ele crescer ali nessa bateria, e o magnífico mestre que ele é hoje, e os ritmistas jovens ali que cresceram ali, que aprenderam a tocar seu instrumento. Então, quando alguém diz assim, qual é a comunidade do consulado? O consulado não tem comunidade? O consulado tem comunidade, tem uma comunidade de corpo e alma crescendo junto com a escola. Isso é muito lindo e eu tenho muito orgulho de ter participado desses bons momentos também, desse crescimento, principalmente do coração da escola, que é a bateria da escola. Então, eu reverencio sempre essa bateria, sempre que chego lá na quadra. Graça, assim, tem gente que vai assistir isso aqui depois, essa nossa conversa depois, e tem muita gente também que assiste as minhas lives, assim, não conhece pessoalmente o nosso carnaval aqui.
Então eu queria que tu contasse um pouquinho como a origem do consulado, o bloco, a transformação de escola de samba, e uma curiosidade que é até minha também, o Sim. símbolo. Por que o símbolo é um pandeiro? Então, Rafael, esse momento todo do bloco, esse eu não estive, eu não acompanhei, Sim. né? O que eu sei é que realmente era esse grupo de amigos, muitos cariocas, e quando chegaram aqui, todos trabalhando na Eletrosul, essa vontade de estar lá, de tocar, e que se reuniram e fizeram esse tempo todo ali de bloco, 10 anos de bloco, e aí tinha essa regra, eu acho que era, né? Não tenho certeza, mas acho que era isso. Depois de 10 anos, tinha que passar para a escola de samba, tinha uma coisa assim que isso eu não me lembro. Essa parte, eu confesso a você que eu não tenho assim muito conhecimento. A gente até poderia convidar alguém depois para falar sobre isso, né? Por exemplo, Nivaldo, que inclusive foi um dos que motivou o nome também do grupo de Consulado do Samba, né? Que tinha essa história do lugar onde ele morava, onde eles se reuniam para ensaiar, um pouco também dessa, porque se tem a Protegidos da Princesa, se tem os Copa Lords, nós podemos ser o Consulado do Samba. Então tem muitas histórias. E aí, qual é a verdadeira? A gente é importante que vá buscar essas pessoas também, né? E o legal é que, tipo assim, o nome do bloco, Consulado do Samba, foi tão marcante que até hoje chamam a escola, que é só consulado, Grêmio Recreativo de Escola de Samba Consulado, de Consulado de Samba. É incrível isso. Eu vejo, inclusive, jornalistas, pessoas que estão lá falando da escola que falam o Grace Consulado do Samba. Ai, meu Deus, fica pior ainda. Porque quando fala Consulado do Samba, a gente até aceita. É Escola de Mas Samba Consulado do Samba. Como assim? não, é o Grêmio Recreativo Escola de Samba Consulado do Samba. Olha que loucura isso, né? Eu sempre corrijo. Agora Até é só. hoje isso acontece, né? Sim, até hoje. Até hoje. Até componente também, né? Ficou com o Consulado de Samba na cabeça e que continuou chamando a escola Consulado de Consulado de Samba. Pessoal, Sim. Consulado, só consulado. Só isso. É Grêmio Recreativo Escola de Samba Consulado. Tá, e falou do projeto Caíra 21, que todo mundo, muita gente está na escola ainda participando. Queria que tu contasse a ida para a visita do João, já que a gente falou do Joãozinho, a visita do João no consulado. Então, na verdade foi assim, o João foi convidado em 91 para vir para a festa de aniversário da cidade. Florianópolis, nós tínhamos um político que gostava do João, da história dele, que também queria motivar o carnaval daqui, e convidou, montar um esquema para trazer o João. Eu fiquei feliz da vida, imagina, tinha tanto tempo que eu não vi o João, encontrar o João aqui. E aí, então, eu disse, olha, eu quero que vocês tragam o João aqui na quadra, nós temos um projeto social, trabalhei com ele, nossa, eu virei o mundo para levar o João lá na quadra e amigos meus também ajudaram nisso, eu não fiz isso sozinha. E a gente conseguiu, nesse momento, então, levar o João até a quadra. Foi um momento emocionante, porque eu reencontrei ele depois de muito tempo, e aí falamos, né, de todas as nossas histórias no Salgueiro. É o único ano que eu saí lá na Beija-Flor, o trabalho que eu fiz com ele, com os meninos de rua e tal. E ele ficou tão encantado que ele disse assim, Graça, o que você está fazendo aqui é o que a gente não conseguiu fazer no Rio de Janeiro, que é um trabalho de prevenção, tá? Que a gente cuide, você cuide dos meninos aqui. Ele até me deu uma dedicatória. Cuide das crianças daqui, cuide das crianças aqui, para que elas não vá para a rua, não sejam crianças de rua, que elas possam ir para a rua, mas não ser criança de rua. Ele tinha isso aí. Ele ficou super encantado. 91 foi embora, terminou a festa. 92,
né, comemoração no Rio de Janeiro, Eco 92, aqueles holofotes todos lá. A Flor do Amanhã era a única escola de samba mirim, organizadíssima, maravilhosa. Tinha toda essa história dos meninos que realmente estavam na rua, na Cinelândia. Então tinha uma comoção mundial para tudo isso. O mundo inteiro estava de olho nisso. E o João, então, manda um convite, manda uma carta, tá, convidando o Grêmio Recreativo Escola de Samba Consulado, o Projeto Caeira, para representar Santa Catarina no desfile no Aterro do Flamengo, junto com o Flor do Amanhã. Nossa, olha, nós fizemos... Tem uma pessoa que trabalhou muito para que a gente conseguisse fazer isso, chama-se Iraci Goulart. Ela era presidente da escola. Nossa, essa mulher foi para o exército, essa mulher foi tudo quanto é lugar para conseguir roupa, colchões, que nós fomos de ônibus. 42 pessoas num ônibus e autorizações de juizado de menores, que eram todos pequenos. Eu levei um grupo de adultos responsáveis por eles, da comunidade, alguns pais, e nós fomos para o Rio de Janeiro com todas essas doações de alimentação, de tudo. Fomos para o Rio de Janeiro e chegando lá, nós ficamos hospedados no sítio da minha família. A minha família tem ainda, né, uma propriedade na zona rural do Rio de Janeiro, perto de Itaguaí, e lá nós ficamos hospedados, porque era um lugar que dava para ter alojamento para todo mundo, nós levamos colchões, levamos comida, e nós ficamos lá. Então foram 5 dias que nós ficamos no Rio de Janeiro, e a gente pôde visitar o projeto Flor do Amanhã, que era lá na Praça Mauá, e o desfile no Aterro do Flamengo. Olha, é assim, ó, uma história única na vida de todos esses jovens que foram comigo para lá. Até hoje, quando a gente se encontra, isso marcou muito a vida deles. Muitos voltaram ao Rio em outros momentos, mas esse momento da infância e da juventude deles foi muito forte e num momento importantíssimo, significativo para o meio ambiente, né, para as desigualdades, para tudo isso, que foi a Eco 92. E foi isso. Então foi muito legal esse convite do João. Pena que depois ele não conseguiu dar continuidade, foi tudo muito cruel que aconteceu com ele depois, mas ele continuou brilhando e continua brilhando no céu, né, nos inspirando, e hoje a gente está aqui falando dele. Né? Mas foi assim que nós fomos para a Eco 92. E para a gente não terminar, porque a gente nunca vai terminar de falar de Joãozinho, mas eu lembro que quando eu tive a honra da escola aceitar eu fazer aquela homenagem ao Joãozinho, você foi uma pessoa que ficou mega feliz, emocionada, claro, pela sua história com ele. E nesse enredo do Joãozinho, eu tive a possibilidade de pensar um pouquinho como ele. Porque tinha toda aquela história de família, né, que ainda tem, né, de autorizações para falar sobre o Joãozinho, tem que pagar X para familiares e tal. E a ideia do enredo foi exatamente fugir da biografia dele e falar dos enredos dele, né? Então, por isso surgiu assim os 7 reinados do Rei João. Foram 7 enredos, 6 enredos, onde ele colocou que ele tinha essa coisa da numerologia e algumas coisas, de botar palavras ou letras, e todos os enredos que ele botou rei e uma rainha nos seus títulos. Então, e o 7º enredo, e o 7º reinado, claro que seria ele próprio, o rei do carnaval. Então eu lembro da emoção que foi também, a minha emoção de poder fazer parte de tudo isso, e também da sua emoção de poder também estar lá fazendo essa homenagem a ele, né? Sim, foi um enredo emocionante. No tricampeonato do consulado, que foi voo noturno, né? E eu também tive... Foi um enredo emocionante, foi um enredo... Nossa, a escola ser tricampeã, da forma como aconteceu o desfile e tudo isso, é um enredo que me marcou muito e que eu tenho
recordação muito grata desse desfile. O enredo de Macunaíma também foi um enredo que foi quando eu voltei, né? Porque eu fiquei de 2005 até 2000, de 2004 até 2005, eu fiquei fora de Florianópolis porque eu fui para Bombinhas. Eu recebi um convite para coordenar o Parque Ambiental da família Schirmer. Eu fiquei coordenando o parque durante um ano e logo depois eu recebi o convite para ser secretária de turismo de Bombinhas. E o capitão, que, nossa, eu tenho uma paixão por ele também muito grande, pela família Schirmer também. Os filhos deles foram alunos da Escola Dinâmica, a gente já se conhecia de lá. E o capitão disse, vai, Graça, aceita, você tem que ser secretária de turismo de Bombinhas. Eu falei, gente, mas eu não sei nada de poder público. Não vai, você precisa. E foi realmente, eu fiquei 2 anos como secretária de turismo lá. Lá também organizei um carnaval, lá tinha 2 escolas de samba, a Vila do Sapo e a Furiosa. E nesses 2 anos lá eu não saí aqui, que foi exatamente o segundo tricampeonato, né? O tricampeonato, segundo do consulado. Quando eu cheguei no consulado. Quando você chegou, e só assim, eu não desfilei, mas eu vim assistir os ensaios, eu vim até o ensaio técnico, eu conseguia sair de Bombinhas para vir para o ensaio técnico, mas no dia do desfile era o carnaval lá, eu tinha que estar lá como secretária de turismo. Então, assim, quando eu voltei em Macunaíma, porque aí eu vim com tudo, porque foi exatamente o momento em que a gente também fortalece o projeto Caieira 21, com uma ONG, que eu sou muito grata também a esse trabalho dessa organização social respeitadíssima nessa cidade, que é o Grupo de Trabalho Comunitário Catarinense. Os fundadores desse grupo são também os fundadores do GRES Consulado. Só que essa ONG, ela era uma ONG assistencialista e ela se transforma numa ONG de educação a partir do projeto Caieira. E o 21, ele entra exatamente nessa grande motivação, ou seja, a partir de agora nós temos um mantenedor do projeto Caieira 21 para captar recursos, para representar o projeto Caieira 21 em todos os órgãos públicos e instituições e em uma homenagem ao século XXI. Então, nós colocamos Caieira 21. Isso foi muito importante. Essa entrada da ONG ela foi importante, sabe, Rafael, porque tinha um preconceito muito grande com relação às escolas de samba. O João sofreu isso no Rio de Janeiro, você conhece a história, né? Não vamos colocar aqui agora, a gente pode falar isso em outro momento, mas aqui também, a primeira vez que eu fui ao Conselho da Criança e do Adolescente solicitar um certificado de reconhecimento de um projeto social com crianças e adolescentes na escola de samba consulado, foi negado. Foi negado. Sabe por quê? Escola de samba não é lugar de criança, escola de samba não pode. Não podemos dar um certificado para uma escola de samba. Com crianças jovens, eu saí arrasada de lá. Eu falei, não, mas eu vou conseguir esse certificado sim. Porque só com esse certificado é que a gente conseguiria captar recursos, tanto federais como estaduais. E aí a ONG veio, se juntou ao GRES Consulado e deu a ele deu ao projeto Caieira 21 essa personalidade jurídica para que a gente pudesse ter tanto êxito como tivemos, né? Leis Rouanet, fizemos tudo isso, o projeto foi muito exitoso e sem onerar a escola de samba, porque isso também era muito difícil, a gente não conseguia ter os recursos da escola de samba. A escola de samba estava toda voltada, os recursos dela para o carnaval, para o desfile, né? Então, foi por isso que nós colocamos o Caieira 21 e foi nesse momento que o GTCC também foi muito importante, né? Mas você falava, que você perguntou dessa história do Caieira 21, né? Por que Caieira 21? Foi isso? Ou eu já me perdi no caminho? Estamos no caminho certo, assim.
E eu, como Sim. eu falei no começo, que eu tive a honra de ser convidado por você para fazer uma participação e que foi para mim inesquecível de poder falar também do trabalho que é construir um carnaval, criar enredo, como tudo acontece e falar com as crianças que hoje fazem parte da escola. Isso que é mais bacana. Sim. Ao longo dessa minha trajetória no Caíra 21, eu sempre trabalhei com as crianças o enredo da escola. Você sabe que Macunaíma nós trabalhamos, né? Foi magnífico. As crianças, inclusive, foi a primeira vez que a Ala Mirim saiu no carro, porque Foi. eu só desfilei mesmo na escola 2 vezes. A primeira foi voo noturno, né? Porque o Beirão precisava de um destaque para o carro abrir alas, que estava faltando um destaque na hora importante. Meu Deus, carro, nunca, eu sou do chão, eu gosto de estar no chão, gosto de estar junto com a escola. Mas a minha irmã, no Rio de Janeiro, ela saía na Acadêmicos de Santa Cruz e no Salgueiro. E ela tinha uma fantasia de corvo maravilhosa. Ela, inclusive, ela saiu aqui no consulado umas 3 vezes. Mas nesse desfile, coincidia o mesmo desfile lá da Santa Cruz. Então, ela não ia poder vir. Mas ela tinha a fantasia de corvo, que foi de um ano anterior. Ela mandou a fantasia. Eu falei, ó, tá aqui a fantasia de corvo, vamos arranjar alguém. Só que a bota não cabia em ninguém, era um pé pequeno, 35. Adivinha quem é que foi? Beirão olhou e disse, é você. Falei, Deus me livre, eu nunca saí em carro. Foi magnífico, o desfile foi maravilhoso. E eu saí lá vestida de corvo, uma cabeça gigantesca, maravilhosa, saí no carro desse ano. E esse ano, 2020, também, Antonieta me leva para o carro de novo, me leva para o alto de novo, né? Mas ao longo dessa trajetória toda de consulado, eu sempre saí como coordenadora da Ala Mirim, sempre saí com as minhas crianças, né? Depois eu entreguei, depois que eu passei a velha guarda, aí eu entreguei esse bastão para Cida Mello. Cida Mello, maravilhosa, que hoje coordena a sala das crianças com muita maestria, e filhos todos na escola cresceram no projeto comigo. Ela tem um carinho muito grande por mim e eu também tenho por ela. Então é bom, né, saber que isso deu continuidade, né? Tá, mas aí em 2009 ó, as crianças saíram na alegoria, Macunaíma. Eram as Sim, formiguinhas, as formigas saúvas lá, as crianças. isso. Que, se eu não me engano, acho que foi o último ano que pôde sair criança em alegoria, né? Logo depois já teve aquela coisa do Teve aquela bombeiro mudança, de, exatamente. de impedir que as crianças saíssem até perto de alegorias, né? Então, foi Tanto, bastante tanto foi depois. eu não sei se aí você lembra como foi difícil que o enredo seguinte, que era dos bombeiros, né, os guerreiros, e que nós precisávamos que as crianças saíssem num carro também, lembra? Porque nós fizemos todo um trabalho na comunidade com os bombeiros mirins. Nós fizemos um grupo de mulheres, foi fantástico esse trabalho dos bombeiros na comunidade. E para essa autorização das crianças saírem do carro, você lembra que nós tivemos que buscar autorização de jurado de menores, tivemos que, foi lá um outro órgão que eu não sei, que fez todas as medidas, a altura que o carro, você teve que abaixar o carro das crianças, botar uma proteção, porque a partir desse ano não podia mais criança em carro, mas nós conseguimos que os bombeirinhos saíssem do carro também. Foi bem isso mesmo. Deixa eu só abrir aqui, Graça, porque tem pergunta. Pois é, mas tudo miudinho eu não consigo ver. Não, mas eu vou ler aqui para ti. Então, a primeira Tá. pergunta aqui do Diego: como foi receber o troféu de primeiro lugar como grupo folclórico Infanto Juvenil Porto da Lagoa em 2001? Ai, menino, esse é outra live, que é o meu trabalho com boi
boi de Ai, mamão. deixa eu registrar aqui que o Caê acabou de entrar. Caê, espero que você esteja bem. Caê estava com Covid, Querido né? amado, Caê, Caê amado, toda espero que você energia esteja boa bem. para você. Todo mundo está torcendo bastante. Já aproveitar, já registrar. Tem o Tom Brício aqui, a Roseli Pereira, o Marcelo, é, deixa eu ver aqui, Lucas. Oh, meu Deus, sumiu todo mundo aqui agora. O Albalustro está aqui também. Fernando, Fernando. Tá, ele está falando aqui. Tem mais gente. O Jair está por aqui também. Tem um monte de gente. Daí agora fala. ai, que coisa boa. Amigos, amados, Lúcia queridos. Calixto está aqui, mandou bem grande aqui para eu ler. Vamos lá, vamos falar do prêmio. Então, imagina, eu carioca. Ai, esse barulho é muito chato, eu não consegui desligar isso. Eu carioca, eu conhecia Bumba Meu Boi, Boi Bumbá, mas boi de mamão? Que é isso? Mas você sabe que o meu reduto de moradia foi, até 2 anos atrás, no Porto da Lagoa. Foi lá que eu construí minha casa, ainda tenho a minha casa lá, mas foi lá que eu aprendi com a comunidade do Porto da Lagoa o que era esse boi de mamão. E foi um trabalho também muito, muito rico, muito lindo, de fortalecimento do associativismo, uma associação de moradores que foi reconhecida como um ponto de cultura, que isso é muito importante nas comunidades. Recebemos o título de ponto de cultura do Ministério da Cultura. Um boi de mamão, olha, que bom que você lembrou disso, premiadíssimo. Um boi de mamão que foi convidado pela Funarte, na época que a Funarte, né, estava voltada para as culturas populares, para participar da Rio Mais 20. Rio Mais 20, o boi, além de receber esses prêmios todos, que o Diego estava falando aí, primeiro lugares, tudo isso, o boi de mamão que colocou a primeira maricota negra. Nossa, foi muito lindo esse momento também, porque eu tinha muitas crianças, muitos jovens negros, e eles questionavam por que só tem maricota loura? Não, os nossos tambores, o nosso ritmo é afro, vamos fazer uma maricota negra. E colocamos uma maricota. Hoje a maioria dos grupos tem, então isso é muito gratificante. Mas a Eco 92 veio, por causa dessa repercussão toda desse grupo, esse grupo ele viajou o estado todo, mostrando o folclore do litoral catarinense, que é o boi de mamão, para todas essas outras cidades de colonização europeia. Nova Trento, nós fomos em todos, visitamos tudo isso com esse grupo, com esse boi. Esse grupo gravou junto com o Palavra Cantada, um CD que é um CD nacional, que são as canções do Brasil cantadas por crianças. Tem um Santa CD Catarina. que é você que está cantando, não é? Santa Catarina. Quem é que representa Santa Catarina? O boi do Porto da Lagoa. Então é um orgulho isso também. E em 92, como o boi foi convidado para Rio Mais 20, eu falei, não, mas eu preciso levar também o Caeira 21. Como é que eu vou fazer? E aí eu consegui levar uma parte da bateria, a bateria jovem do Caeira, para, junto com o Boi de Mamão, participar da Rio Mais 20. Foi um momento também muito interessante, porque nós ficamos hospedados na favela da Maré. Os nossos jovens conseguiram ver, porque aí já era Rio Mais 20, vocês já viram o Rio, sabe, com os tiroteios, com tudo isso. Do outro lado da cidade, né? Não é aquela cidade de TV maravilhosa, né? Só conhecia Copacabana, Ipanema, Leblon. A cidade maravilhosa, né?
Exatamente, viram isso. Foi um momento muito, muito bom também. Então, muito obrigada por ter relembrado aí também essa minha trajetória no Boi de Mamão. E o Boi de Mamão continua vivo, porque o boi ele morre, mas ele ressuscita na mão das pessoas. Isso é muito interessante, essa história do boi. Ele sempre ressuscita na mão das pessoas. Então, agora, na pandemia, professores de escolas, muitas escolas, o Marcelo deve estar aí também, Marcelo Machado, grande Ah, amigo, admirador, que eu também admiro muito o trabalho dele. Poxa, fez vídeos, editou vídeos meus contando a história do boi de mamão, e as escolas trabalharam isso na pandemia, nas aulas online. Então, eu entrei na casa de muitas crianças, o boi entrou na casa de muitas crianças que não conheciam. Então, assim, a cultura popular, ela é maravilhosa, ela é deslumbrante e ela proporciona você educar para a vida. Isso que seria, né, isso que é o diferencial, poder eu, estar com as eu sou crianças e os jovens apaixonado. educando para a vida. Eu sou apaixonado por boi de mamão. Meu primeiro contato com o estado de Santa Catarina foi lendo a história do boi de mamão antes de eu chegar aqui na cidade, né? Foi o enredo base do enredo da Coloninha, quando eu vim. Então, meu Sim, primeiro contato com o estado mesmo, lendo, porque na época não tinha essa coisa da internet, né? Era de ir sim, lá no centro, na Biblioteca Nacional, procurar sobre o assunto, que era difícil lá no Rio de Janeiro, a gente ler alguma coisa falando sobre boi de mamão, né? Então, esse foi o sim. meu primeiro contato e por isso que eu tenho um carinho enorme por tudo que representa esse folguedo, eu amo de paixão. Você sabe que eu escrevi, né, sobre esse projeto lá do Porto da Lagoa, e é um livrinho que está na terceira edição, porque ele é um livro bem didático, ele tem as canções, ele tem um CD, ele conta toda essa história, e é um livro muito usado. Mas na ocasião, eu fui chamada é, na academia para saber por que uma carioca estava escrevendo sobre o boi de mamão. E na ocasião eu respondi. Não sei se eu fui indelicada para o momento, mas eu falei, poxa, porque nenhum catarino escreveu e eu tive dificuldade em saber, né? E esse livrinho hoje ele está nas escolas, ele está por aí. Quem sabe se eu vou passar para a quarta edição? Pode ser que agora, ano que vem, a gente pense em dar continuidade dele, ou um livro virtual, para que todos tenham acesso. Acho que É vai uma ser por aí. ótima ideia, ótima ideia. O Diego está lembrando também de um outro troféu no mesmo ano, que foi o do Resgate da Cultura Popular. Sim, também. Essa história, por exemplo, eu fico muito feliz também por ter tido um reconhecimento, né? Eu acho que isso também é muito importante, principalmente para a instituição que eu represento, que é o Grêmio Recreativo Escola de Samba Consulado. Eu sempre falo isso, preciso enaltecer isso, né? Tudo aquilo que o consulado sempre proporcionou para que a gente pudesse crescer como profissional também. Então, eu recebi, com o meu trabalho no consulado, o trabalho no projeto Caíra 21, o projeto Caíra 21 da Escola de Samba Consulado, eu recebi todas as medalhas voltadas, tá, para essa valorização, principalmente da cultura afro-brasileira. Então, eu recebi a medalha Antonieta de Barros, do Legislativo, eu recebi a medalha Zumbi dos Palmares, eu recebi a medalha Antonieta de Barros, que essa foi de uma emoção muito grande. Esses troféus todos que recebi também por esse trabalho, Caíra 21, me deu tudo isso. E ainda recebi também essa grande homenagem, que hoje eu digo onde eu vou, que eu sou catarioca. Porque eu recebi, até coloquei aqui para mostrar para vocês, porque eu não mostro para ninguém, hoje eu estou na live, eu vou mostrar, ó, meu título de cidadã honorária de Florianópolis. Sou catarioca. Merecido, merecidíssimo. Catarioca, isso é muito bom, né? Que maravilha. Falando de Antonieta,
Vamos lembrar de um momento também muito emocionante, que eu acho que passou um filme na sua cabeça, quando a gente lançou o enredo, né, de ver a Giza representando a Antonieta no lançamento do enredo. Como é que conta um pouquinho disso? Nossa, eu vou chorar de novo, né? Porque foi muita emoção. Muita emoção. Muita emoção porque você vê ali, né, representando Antonieta de Barros, essa mulher incrível, né, que foi Antonieta de Barros, você vê essa representação dela, com essa valorização, com a autoestima lá em cima, essa mulher negra, linda, maravilhosa, chamada Giza, que a gente carinhosamente chama de Giza. E você, Rafael, você conseguiu, né, trazer tudo isso, você tem esse olhar, você tem também esse cuidado de observar as pessoas, as pessoas do lugar, valorizar as pessoas que estão ali na escola e que têm uma história que precisa ser respeitada. Então, naquele momento, eu senti tudo isso, a minha emoção foi grande por isso, por saber que a Giza realmente é uma mulher de destaque e que você, com esse enredo maravilhoso, você proporcionou ela ser vista, esse destaque ficar maior ainda do que ela já é, ali representando Antonieta de Barros. Então, eu me desmanchei de chorar naquele dia, né? E o samba, né, Rafael, é uma poesia, né? O samba é uma poesia. Então, foi só emoção, foi só emoção. E foi o meu último encontro de aglomeração. Foi o último, O grande encontro nosso, né? foi o último dia que eu beijei muito, que eu abracei muito. A gente morre de saudade, né? Veio depois dos eventos, mas cada um na sua casa, comendo a feijoada. Mas claro que a gente sente muita falta de estar na quadra, de viver aquele movimento, aquele calor, de ouvir a Sim, bateria tocando ao vivo. A gente está morrendo de saudade de tudo isso, né? E eu sim, falei do muita Antonieta saudade. porque foi o nosso último carnaval, né? Aqui Sim, foi um enredo também muito emocionante, que eu acho que vai estar na minha lista dos favoritos, assim, de ter. é, Eu fico muito orgulhoso e envaidecido com alguns carnavais, principalmente da possibilidade de fazê-los, né? E esse foi um deles, né? Assinar o enredo sim. em homenagem a essa grandiosa mulher, acho que foi acho que uma coroação para uma história de carnaval que eu tenho, não é muito grande como muita gente, mas eu tenho orgulho de dizer que no meu currículo tem Antonieta de Barros. É, é um orgulho, viu? E olha, pesa, pesa muito bem. E aí você estava lá, como você falou, no último carro. Eu fiz um convite para algumas pessoas que têm uma representatividade, né? E você estava lá no meio desse povo que para mim representa muito, Nossa, levantando o punho, defendendo uma causa. E você estava lá representando toda a sua trajetória, né? Toda a sua trajetória na educação, nesse movimento do Caeira 21 e do projeto Caeira. Então, era uma forma de poder, além de homenagear a Antonieta, de homenagear pessoas que fazem a história também, né? e pessoas, nossa, muito merecedoras, né? Me senti assim muito honrada de estar ali ao lado de pessoas maravilhosas, de poder conhecer o neto de Antonieta, o Flávio querido, foi muito bom estar ali com Jeruse, Margarete, Arthur, tanta gente, Caê, querido, Jorge Vaz. Ai, fala mais todos que você convidou, porque Tava o Ed Soul, foi muito lindo. tava o Ed Soul, tava o Arthur, tava o Kleber Costa, eu acho que é, assim, aí tinha uns lá de Penetra, mas tudo bem.
Naquele rolo de Ótimo. concentração, né? Em vez de colocar as pessoas embaixo, levantar a pessoa, enfim, foi um rolo. Botaram lá em cima, mas a gente nem lembra o nome deles. Mas estava bem, foi um carro que balançava, acho que dá alegria de todo mundo que estava nele, né? Acho que tipo Nossa, tudo, né? nós cantamos muito, nós nos divertimos muito. Foi muito bom, muito bom. E Gente, esse é o meu enredo de muita né? emoção e que fechou com chave de ouro. Pois é, Que vem o próximo. estamos esperando, aguardando as cenas dos próximos capítulos, né, para ver o que vai acontecer. Claro que ninguém do carnaval, a gente lê muita coisa, né, falando sobre as pessoas que vivem de carnaval, quando elas falam de carnaval, quando eu falo de carnaval, sempre vem um povo que a gente sabe que sempre tem em todas as vertentes, né, falando. Como você está falando de carnaval com tantas mortes pela pandemia? Como Sim, você está falando disso? Como você está falando daquilo? A gente não quer fazer festa por fazer festa. A gente quer simplesmente fazer uma festa, sim, celebrando a nossa vitória, porque com certeza, a gente vai passar por isso. E eu acho que quando a gente passar por tudo isso, a gente tem que festejar, sim, matar a saudade, sim. Eu acho que isso é muito necessário para a gente sim, mesmo, para a nossa saúde. Eu acho que festejar faz bem para a nossa saúde. E o samba acho que a cura de tanta coisa que acontece na nossa vida, né, de tanta coisa que a gente vê. Eu acho que vai ser, com certeza, o nosso respiro. Assim, ó, quando vai acontecer, eu não sei. Se vai acontecer, eu também não sei. Mas que a gente precisa disso, claro, com toda a responsabilidade. Claro, a gente vai esperar essa vacina chegar para todo mundo, para que ninguém corra nenhum risco. Mas que isso é necessário, sim. A gente ser feliz também, né? Apesar de toda essa tristeza que a gente está vivendo. sim. E tem um lado também importante, que é o lado profissional, né? De todas as pessoas que trabalham no carnaval, com o carnaval, né? Todas as pessoas que estão envolvidas na produção do carnaval, né? O carnaval, o desfile, eu sempre digo isso, o desfile é o último dia, é a festa de encerramento, mas isso tudo acontece anos e anos, toda essa preparação, toda essa pesquisa, quantas pessoas que estão envolvidas com isso, desde quem cria o enredo, quem compõe o samba, quem costura, quem corta, quem cola, quem empurra o carro, quem carrega, tudo, né? Quem administra tudo isso, quem organiza a escola na avenida. Quer dizer, todo mundo conhece isso, estou só falando só para enaltecer, mas todos esses quesitos, né? O que eu penso, Rafa, com relação ao tempo também, né? Eu acho que 2021 seria o tempo para que a gente pudesse, sabe, se recompor disso tudo, se recompor inclusive das perdas, se recompor inclusive da dor, se recompor inclusive do medo, se recompor também dessa falta de perspectiva, das ansiedades, da angústia, né? Olha quantas coisas difíceis para a gente se recompor. E eu acho que precisaríamos de mais um tempo. Eu penso que julho nós não teremos ainda esse tempo para nos recompormos. Eu acho que precisamos nos recompor para essa grande festa. E como Esse é o meu, está meu e como, sentimento. e como tá a sua vida nessa pandemia, Graça? Então, eu tenho um bulldog que ele está por aqui, quietinho, mas você imagina, hoje eu moro aqui na beira-mar, moro aqui num apartamento, e é um prédio antigo, então é um apartamento amplo, que dá de frente aqui para o mar, é maravilhoso, do lado da Praça dos Namorados, ao lado da Igreja de São Sebastião e Nossa Senhora das Graças. Eu todos os dias agradeço, né, a natureza generosa dessa ilha que me recebeu tão bem por estar aqui. Mas, assim, total distanciamento. Ah, foi seu grupo de risco, né? Eu 69, agora dia 22, daqui a 2 semanas eu faço 69.
Os 70, por isso que eu falei, precisamos de mais um aninho aí para recompor, porque os 70 eu quero comemorar com samba, com muita alegria. Mas o 69 vai ser aqui no distanciamento. Então, eu me mantenho aqui nesse distanciamento, por questões, né, de manter a saúde. A saúde mental, eu procuro mantê-la também com esse contato com as pessoas, com os amigos, os meus primos no Rio, todos os amigos. Bom dia, boa noite, boa tarde, isso tudo também alimenta a gente. As lives que eu participo dos amigos também, isso é muito bom. E eu montei um tour de exercícios físicos aqui dentro mesmo do apartamento com o meu bulldog, porque meu bulldog não pode ficar sem exercício, e eu também não. Então a gente faz esse exercício. É o Bartolomeu, né? É o Bartolomeu está aqui do meu lado. Então Tá a gente falando faz. bota o Bartolomeu na live. Botar o Bartolomeu na live. Peraí que eu vou botar. Vou Deixa eu aproveitar dar e mais. pegar aqui o meu que está aqui do ladinho. Peraí, que ele é grandão, não posso botar ele no colo, né, Rafa? O meu dá aqui, ó, com esse laçarote amarelo que ele tá. Senta, Ele Bartô. fica. Senta. Senta. Tá Cadê vendo? ele? Tô vendo só a cabeça, metade da cabeça dele. Agora deu para ver um Senta, pedacinho. Bartô. Peraí, senta, Bartô. Senta, senta. Senta, senta. Começou agora a Senta, TV Colosso. senta, Ai, que senta. fofura, Jesus. Isso, muito bem, Bartô, muito bem, tá vendo? É um gigante de um bulldog, né? Mas muito amigo, muito amoroso. Esse daqui também é companheiro, ele visita tudo, vai lá nos carros alegóricos, faz tudo, vai na quadra. Assiste até reunião da diretoria, ele participa. Bartô não vai poder fazer isso, é muito grande, muito pesado. Mas eu tenho muita saudade dos meus netos também. Eu tenho 2 netos maravilhosos em São Paulo. Depois que eu me aposentei já da Escola Dinâmica já há bastante tempo, mas do projeto que eu me aposentei mesmo, eu também dediquei a minha vida, o meu tempo para os meus netos. Que as minhas filhas, a infância delas foi muito dividida com o Projeto Caeira. Então, os meus netos, eu me dediquei, assim, tempo todo deles. Estava sempre em São Paulo com eles, eles moram em São Paulo, estão sempre viajando, sempre lá, passando todos os eventos, as festas de aniversário e tudo isso. Então, imagina, um tem 6 anos, outro tem 2, então é uma saudade muito grande do Pedro e da Nina. Graça, então, o William Tadeu, ele está perguntando aqui assim, ó, gostaria de saber se a Graça tem sugestões para o que podemos fazer nesse longo período da pandemia para cumprir os papéis sociais e culturais das escolas de samba. Ixi, menino, outra live. Outra live. Inclusive, assim, ó, eu participo também de um grupo, né? Que é um grupo da sociedade civil organizada, não está ligado a nenhuma instituição pública ou governamental, um grupo de amigos, pesquisadores, estudiosos, artistas e profissionais da cultura popular também. E a gente tem conversado bastante sobre isso, até porque esse nosso grupo é o grupo Oficina, né, de Crítica de Carnaval, o OCC, e nós estávamos sempre, todo ano, mantendo um colóquio, um grupo, uma reunião para que a gente pudesse conversar com outras pessoas também. Então, a gente, assim, as minhas sugestões, né, elas, nesse momento, elas vão ficar muito para esse meu momento pessoal que eu estou vivendo. Então, eu gostaria que isso fosse colocado e discutido com um grupo maior, para que a gente pudesse ouvir mais pessoas. Né? Porque eu acho que, por exemplo, o posicionamento das escolas de samba diante dessa pandemia, junto com uma liga que representa as escolas de samba e junto aos governantes, eu acho que, sabe, ficou a desejar. Esse é o meu pensamento, o meu ponto de vista. Mas que seria interessante
a gente ouvir também as outras pessoas para que a gente pudesse falar disso, né? E aí, claro, isso tudo envolve exatamente a questão da segurança, isso tudo envolve a questão da manutenção desses espaços, quer dizer, como é que esses espaços e como é que essas pessoas estão vivendo esse tempo todo agora, né, até chegar o dia de um desfile, né, como estão... Que não dá para você comparar com as escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro, que elas têm uma infraestrutura incrível, não só de espaço físico, com as suas sedes e tudo mais, como de financeiro também para manutenção disso tudo. A nossa realidade é outra, Rafa, é outra. Sua realidade é outra. Então, é isso aí. Tadeu, inclusive, eu já convidei para ele vir para o grupo com a gente, é importante aí, vem junto, para que a gente possa falar sobre isso também. Ó, acabou de entrar aqui o Rafael, nosso mestre-sala. Oh, querido, saudade, muita saudade também, se fala um pouco também, mas a saudade é muito grande de abraçar e de beijar. O Rafa foi também para a Eco 92, ele estava no consulado nessa época, menino ainda, foi um momento muito bom. Você falou do oficina, eu tive a oportunidade de participar antes do no pré-carnaval, né? Tive a felicidade de ir lá. O tempo é que foi curto, né? Porque assuntos a gente sempre tem, né? Muito. E também a época também naquela correria, né? A gente não pode ficar muito tempo fora, mas foi maravilhoso participar. Sim. Ó, o E acho que Rafael era está pedindo a importante. bênção aqui da madrinha. Hã? O O Rafa Rafael pediu. pediu a bênção da madrinha aqui. Ai, Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, meu afilhado. Ô, Rafa, eu acho que o que eu sinto falta, né, hoje é que também as histórias, os enredos possam ser trabalhados com a comunidade, né? Quando tinha o projeto, a gente conseguia fazer isso com as crianças e os jovens e, né, poder, quando você vai para a avenida, que você vai contar uma história, né, quantas pessoas, não só nessa cidade, mas lá no consulado, lá no Caeira do Saco dos Limões, que não sabiam quem era Antonieta de Barros. E o desfile da escola de samba conseguiu trazer essa informação. Então, isso é muito importante, né? Se pudesse os nossos governantes e a escola formal aproveitar mais isso, né? Que enredo é esse? Traz esse enredo para dentro da escola. Lá no Colégio Getúlio Vargas, nós tivemos, ao longo dos últimos anos, Eu ia uma dizer isso professora agora. Eu ia falar disso fantástica, agora. fantástica, Euclide. Ela agora está numa escola lá no continente, fazendo um trabalho belíssimo lá também, mas sentimos muita falta dela, porque o Getúlio é a escola da nossa comunidade, os nossos jovens estudam ali, né? Então, trabalhar o enredo do consulado dentro da escola sempre foi um privilégio, e para todos nós, como educadores, né? Eu E é recebi muito esse enredo da Antonieta, eu recebi alguns vídeos assim de colegas meus, até do Conrado, que fez um dos compositores do samba, uma amiga minha, Elô, eu também mandando assim, tipo, professoras trabalhando com seus alunos através do samba que falava sobre a Antonieta, né? Usando a Antonieta, o samba enredo, para falar sim. sobre ela e também que as crianças investigassem isso também, desenhassem, enfim, eu me senti mega orgulhoso de cada vez que eu recebia algo parecido. Eu não estou conseguindo ler perguntas, Rafa, se você tiver mais alguma aí, porque está muito pequenininho aqui para mim. Eu também não consigo. Tô com Gente, se óculos. tiver pergunta, manda ali na caixinha, que para mim é uma maravilha, tá, gente? A Margareta mandando um tchauzinho. Margarete Hernandes também está aqui. Ah, A Maga a está Maga querida. aqui. Cantamos Grazi Rosa muito. também, vizinha lá da quadra, falando que o samba faz bem para a saúde física e mental. É verdade.
Luca Listo, acho que é. Falando que tá com saudade de você. Ai, gente, é que eu não consigo enxergar também. A idade não vem sozinha, eu não uso óculos. Bartôs, espera. Ó, chegou. Ah, chegou chegando, Bartô chegou chegando. Ô, Graça, deixa eu ter uma dúvida, porque eu ouvi o CD do Oi. É você que tá cantando, não é? Olha, o Fernando Albalustro disse que o projeto Caeira 21 vale um enredo, Rafa. Aham, eu vi isso também, passou. Fala se é a tua voz naquele CD. Graça, Gostei dessa ideia. Oi, me tá me ouviu? ouvindo? Ouvi. Não, não ouvi. Ah, É você que tá cantando as músicas do Boi no CDzinho? sim, sou eu. Sabia. Eu ouvi há pouco. Ontem eu estava ouvindo lá na Fundação de Cultura de São José, estava Ah, tocando, eu disse, meu Deus, essa é a voz da Graça, é a Graça que está cantando. eu hoje, eu hoje falei para o meu neto que eu fui convidada para uma live. Pedro, a vovó foi convidada para uma live. Vovó, você vai cantar? Eu falei, não. A vovó não canta só, que eles conhecem cantando no CD, né? Eu falei, não, a vovó não canta, só a música do Boi de Mamão que a vovó canta. O Rafael perguntou aqui uma pergunta para mim, aonde eu estava na Eco 92? Eu estava assistindo tudo em casa. Eu estava, ia fazer, não, já estava com 10 anos de idade e eu comecei a chegar perto da escola de samba do toque ao vivo, de ver, no ano seguinte, em 93, eu comecei a querer chegar perto, porque minha mãe não deixava eu ir sozinho, né? Meus irmãos, cada um, todo mundo ama carnaval, assim, mas minha mãe não deixava eu ir, porque eu era pequeno, né? Mais Sim, novo de casa. Então, às vezes eu falava assim, mãe, eu vou andar de bicicleta. E a gente morava lá na Soares Neiva, em Nilópolis, que é bem afastada, assim, quase lá perto da Chatuba. E eu pegava a sim. bicicleta e aonde que eu ia E você parar? ia, Dentro da você ia quadra até, Beija-Flor. E e ia, você ia era até a sempre. quadra. Eu ia na quadra e às vezes eu entrava lá, porque o estacionamento ficava aberto, e eu entrava e só ficava lá, olhando aquilo tudo, ficava olhando aquilo. E voltava para casa Encantado, né, feliz da Rafa? vida. A quadra vazia, sem ninguém, mas só o fato de eu poder entrar lá e olhar tudo aquilo, eu já voltava para casa feliz da vida. Aí no ano seguinte já comecei a querer me enfiar nas coisas. É as coisas de criança, né? Já se encantou mesmo com a quadra vazia, porque encanta É. também. Entrar, quantos dias que também eu chegava e eu ficava até tarde ali na quadra, né? Porque teve uma época que as minhas filhas estavam fazendo faculdade e a gente tinha um carro só, sempre tivemos um carro só. Então elas iam para a faculdade e quando elas saíam da faculdade é que elas passavam no Caeira para me pegar, 11 horas da noite. E eu ficava sozinha naquela quadra. Aí eu ficava me organizando, organizando as fotos, planejando a aula do dia seguinte, porque morávamos lá no Porto da Lagoa, então esperava elas ali. Então, às vezes, aquela quadra vazia, né? Tinha algumas pessoas que tinham medo, porque fazia aqueles barulhos, né? Eu nunca tive medo de ficar ali sozinha, não. Muito, muito. É um momento muito único, assim, né? De você ver a quadra vazia, porque a história dela era sempre as crianças correndo, gritando, jogando bola, ou então os ensaios, né? Ó, a Grazi, ela botou aqui, ó, usamos o livro e CD da Graça com os alunos da Fundação Catarinense de Educação Especial. Nossa, que bom, que prazer! Ah, eu fico muito feliz com isso, que esse livro vá, né, trazer essa alegria e esse conhecimento para tantas crianças de tantos lugares, tantas famílias, né? Isso é muito importante. E o Boi Folia surgiu quando? Então, aí eu ia falar do Boi Folia, né? O Boi Folia, ele surgiu da ideia assim, a gente teve não me lembro qual foi o enredo, que
tinha que colocar um boi. Você que quis botar um Foi boi, não o foi? meu querido falando sobre o bairro Saco dos Limões ali, dos 40 anos do consulado. Sim. E aí eu já tinha feito algumas oficinas com as crianças de modelagem, ensinando essa coisa da papietagem, das máscaras e tal. E sempre muito bom fazer as máscaras dos personagens do boi, né? De papel machê, de papietagem. E aí, quando a gente viu, a gente estava construindo um boi. E tá, mas peraí, mas já tem o boi lá do Porto, né? Como é que nós vamos fazer aqui? Aí uma das crianças teve essa ideia, vamos fazer um boi de carnaval, boi folia. E o boi folia, o boi folia, o boi folia realmente foi um boizinho que foi muito legal. A gente fez muitas apresentações com ele também, muitas crianças e jovens, porque teve um momento ali que, quando o consulado foi para o Caeira, a comunidade do Caeira era uma comunidade bem nativa mesmo, de Florianópolis, de famílias que, né, daqui mesmo. Depois teve uma explosão demográfica muito grande, vieram muitas famílias do oeste de Santa Catarina, famílias de outros estados, pessoas que nunca viram o boi de mamão, não sabiam o que era isso. Então foi um momento também assim, muito importante da gente contar a história do boi de mamão. Quando terminou o projeto Caeira 21, nós fizemos um cortejo, Rafa, que foi emocionante. Nós saímos da quadra um dia, assim, à tarde, com todos os bichos andando pela rua, dançando e cantando e tocando, como era antigamente. Quando não tinha asfalto, não tinha tanto movimento, o boi brincava na rua, né? E nós fizemos isso, mesmo no asfalto, com trânsito, nós fomos e entregamos o boi para o Colégio Getúlio Vargas. O boi folia está lá no Getúlio Vargas. Está lá. Todos os Que a gente personagens. tirou do Getúlio Vargas para ir para o desfile. Pois é, foi isso. Então tem o boi do Porto e o boi folia também. O Marcelo O está que mais? falando aqui que o boi folia já é padrinho de outro boi, seguindo a Ah, sina de um inspirar o outro. ai, que bom isso. Que é o boi lá de Biguaçu, né, Marcelo? Estou falando certo? Porque é o boi lá do Godinho, do Colégio Estadual. Nós batizamos esse boi lá. O Rafael está perguntando aqui, Rafa, depois chegou depois tu assiste no começo da live que a gente falou de tudo isso aí. Ele tá falando para você contar a história de como conheceu Laíla, os primeiros grandes carnavais que vamos Pois fazer. é. A gente já falou tudo isso, Rafa. Depois tu assiste, quando terminar a live aqui, vai ficar salva. Se não conseguir assistir aqui, assiste lá no YouTube, quantas vezes quiser. Ou então a gente combina para eu contar essa história para você. Também pode ser. Mas vai ficar salva aqui, Rafa. Rafa, a gente falou de tudo isso. Mamãe Singular entrou. Eu vi que a mãe do Augusto Murilo, que está fazendo sucesso lá em São Paulo, é daqui, né? O Augusto entrou aqui também na live. Marli. Mamãe Singular é a Adriana, né? A Adriana do CEPOC, que a gente fala todo dia de cultura. Fernanda está aqui. Tem um monte de gente. E o Bartolomeu querendo falar na live também. Luísa Góes, nossa terceira porta-bandeira. Me chamou de catarioca, viu? Tem alguém ali que me chamou. O Marcelo me chamou de catarioca. Marli, a Marli. Marli Vermont, lá de Taquara. A Luísa Góes está aqui também, nossa terceira porta-bandeira. Luísa, amada, querida, minha baianinha maravilhosa, minha porta-bandeira maravilhosa, minha mulher maravilhosa. Grande cantora e atriz, né, a Luísa, além de porta-bandeira. A Luísa era muito pequena, ia na quadra, e às vezes eu ficava ali na frente, porque muitas crianças entravam nos ensaios sozinhas, e eu sempre tinha essa preocupação. E uma vez eu barrei a Luísa, e ela insistiu
e aí os pais foram buscar a certidão dela por causa da idade. Foi uma coisa tão legal, assim, isso marcou tanto a gente. E olha, e a Luísa, né, essa trajetória dela na escola também é muito linda também. Fico Eu muito não sei se feliz. foi ela, se foi o William que postaram uma foto lá no consulado, a Luísa bem miudinha na frente. Meu Deus do céu, eu no canto bem seco, assim, ai que saudade da minha secura. Mentira. Sim, uma Todo coisa mundo bem amada. novinho, aí tava Conrado bem novinho, o William bem novinho, Marja Nunes Sim, também tava um rolo. E a Luísa um cotoco na frente de todo mundo. pingo de gente. Ah, essas meninas maravilhosas, né? As filhas da Cida também, a Breninha, a Brenda, tenho foto delas muito pequenas, uma graça de vê-las, né? E hoje mulheres tão lindas, mães maravilhosas também. Então, isso é muito bom de ver. Ó, ela tá falando aqui que ela não tem nada a ver com aquela premiação e só se meteu lá na frente. Ela acha na foto. Ela adora isso, né? Barrou a Luísa, a Grata barrou a Luísa. Ai, senhor. Eu barrei a Luísa. Graça! E quando é que tu vai Sim, assumir e sair junto com a velha guarda? assumir o quê? Ficar mais velha ainda? Não. Não, ficar junto, assim, porque eu não vejo lá tu saindo junto com eles, né? Então, sabe por quê, Rafa, assim, ó, a escola de samba, para mim, ela é um lugar de muita alegria, de muito divertimento. E então, eu acho que assim, se você está num momento em que isso às vezes pode trazer algum constrangimento, alguma desavença, ou sei lá, as pessoas não ficarem muito bem, eu prefiro não estar. E eu estou no momento, quer dizer, agora o momento é outro, né? Mas eu estava assim no momento sabe, de usufruir o máximo do desfile da escola de samba, de querer estar ali com todas as pessoas, poder caminhar ali na concentração. Isso é muito bom. Eu muito feliz com isso. Então eu optei de sair na ala dos amigos, né? Que é uma ala que é a última da escola, você vai vendo a escola passar, você vai falando com as pessoas. Bartô, calma, O Marcelo tá comporte-se. falando que você saiu em 2012. Foi o ano que eu saí, né? Eu saí em 2000, meu último carnaval. Na primeira temporada de Consulado foi em 2011, aí em 2012 entrou o Marcelo com um Albalustro. Ele falou que você Sim, desfilou no Velha Guarda. E a Giza está dizendo que primeiro você vai ser a vice-presidente dela. não, olha, ela tem que fazer a carteirinha dela, porque ela vai ser presidente da escola. Já falei isso para ela. Mas eu não, eu quero estar só me divertindo, desfilando, dançando, quero estar nos Nunca ensaios. pensou, Grato, em ser presidente do consulado? Não quero ter vice, não. Não. Bem Mas assim, fácil, né? ó, Não, não. velha guarda, eu sou. Velha guarda, eu sou. E o Rafael tá falando assim, a Graça é igual o delegado, não aceita ser velha guarda. Não aceito. Não, velha guarda eu só não estou na velha guarda, mas eu sou. O Bartô tá enlouquecido aí, né? Estou enlouquecido aqui. É. Eu estou falando, né? E aí com quem que eu estou falando? Que não está vendo mais ninguém aqui. Pois é, o Dom tá aqui, ó, ele fica aqui do lado, ele fica só Ele olhando. fica assim também quando eu estou fazendo alguma chamada de vídeo com meus netos, ele fica assim também. Ele é ciumento, então. É. Ô, Jesus. Graças, Que vamos a quase, estamos chegando a quase 2 horas de live. Meu Deus, pois é, que mais perguntaram aí? Diga aí. Ah, eu não consigo ver. Gente, você tinha que mandar a pergunta aqui na interrogação, que aí eu consigo ler direitinho. Hã? O povo agora está falando dele. A Márcia está falando que está muito cedo para assumir a velha guarda, para desfilar com a velha guarda. Ah,
Eu brincadeira. concordo, Márcia, é isso É. mesmo. Eu tenho que estar lá me divertindo e tal. É isso. Eu até coloquei no videozinho de chamada para. Você falou do seu tempo como fotógrafa, né? De tudo que acontece na escola. Aonde estão essas fotos, Graça? Não vai fazer uma exposição de todos esse registro fotográfico? Então, menina, olha, nessa época eu tinha uma máquina fotográfica que revelava as fotos em papel. Todas essas fotos eu entreguei lá no consulado, né, para a para Gisele Quadros e para o Lucas. Tá? Todas as fotos, tudo que eu tinha, os CDs, porque nessa época eu salvava as fotos em CD. Descarregava no computador, salvava tudo em CD. Então, essas fotos elas teriam que ser digitalizadas agora, né? Eu tenho um pequeno acervo, porque aí eu fiquei com um álbum. Eu fiz um álbum dos melhores momentos. São essas que eu sempre coloco no Face, quando eu quero homenagear alguém. Tudo. São essas fotos que eu tenho, que na verdade são fotos de muitos momentos importantes da escola. E registra bastante. Mas o registro maior está na própria escola. Está tudo lá que foi, foi entregue. Gisele, então vamos fazer uma exposição de todas as fotos e para a gente ir matando a saudade. A Consulive tem que acontecer mais vezes. Acho que não precisa ser Sim, nem show, assim, acho que pode acontecer de outras formas também, né? com certeza, pode sim. Travou? O que que travou? Eu ou a Graça? Para mim tá tudo Eu, bem aqui. aqui também, eu estou te vendo bem. Não sei. É a internet. Pode O ser. Marcelo está falando que essa exposição é para um projeto do Oficina, né? Do Crítica de Carnaval, do qual a Graça é integrante. Sim, o Marcelo está falando sobre isso, né? Isso, o Marcelo está colocando aqui. Então, eu assim, ó, o desejo o difícil de você, por exemplo, manter também um projeto social ou qualquer ação assim voltada para projetos, é você também formar novas lideranças. Né? Então, por exemplo, eu fiquei tantos anos, 27 anos, né, coordenando o projeto Caira 21, mas sempre tinha aquela ansiedade, sempre tinha aquela vontade de formar alguém, preparar alguém para assumir toda essa parte, né, e dar continuidade ao projeto. Isso é uma frustração. Eu não consegui isso. Quer dizer, tivemos todo aquele problema, toda aquela dificuldade do término do projeto, da saída do projeto e da organização social GTCC realmente querer finalizar o projeto, porque o projeto é do Caeiro, o projeto é dali, ele não podia levar ele para outro lugar, e nós não fizemos isso, entregamos ele para a comunidade, mas não se fez uma outra liderança, não se fez outra, sabe, pessoas que dessem continuidade a isso. Ali acabou, ficou e não deu continuidade. Isso é uma frustração que eu tenho. Mas ele pode voltar, não pode? Com certeza, com certeza. O projeto Caira 21 é do Caeira, da comunidade, com certeza. Acho que ele pode não, acho que ele tem que voltar, né? Teve um momento, né, quando nós começamos com o Caeira 21, que nós fizemos o registro desse nome, porque a gente estava sabendo que algumas pessoas queriam usar esse nome para dar continuidade ou para, né, fazer captação de recursos. Então, nós registramos em cartório esse nome para o Grupo de Trabalho Comunitário Catarinense. E até mesmo por uma questão da gente poder, né, usar todo o material de divulgação e tudo, e o projeto, toda vez que se falava do Caeira 21, todo mundo saber que é do Caeira, que era do Grêmio Recreativo Escola de Samba Consulado. Mas isso não impede de que a comunidade possa assumir e dar continuidade, né, ao projeto. É importante isso aí. Exatamente. Eu gostaria de ver. É um espaço tão bom, tão legal, né? Porque você sabe que, paralelo ao Caeira 21, porque teve um momento em que depois que as minhas filhas se formaram, elas nunca saíram da escola de samba, elas nunca foram sair de ensaio, nada disso. Mas quando elas se formaram,
e elas se formaram nessa área de administração, e elas vieram, então, para o projeto para me ajudar. Foi um momento importante de captação de recursos, nós entramos com Lei Rouanet e tudo mais, nessa ocasião, a gente pensava muito nisso, assim, sabe, de ampliar mais o projeto para que outras pessoas pudessem também aprender isso e dar continuidade. Mas depois tivemos que sair de lá e, paralelo a isso, a Renata, minha filha, que é bailarina, ela criou um projeto junto com Caeira 21 chamado Projeto Transforma. O Transforma nós tiramos do Caeira e levamos para a Elase. E ficamos 2 anos lá com ele, muito bom. Mas ele era voltado para a dança e para o esporte. Porque o projeto da escola de samba ele tem que acontecer na sua comunidade, dentro da escola de samba. Não pode ser em outro lugar. A Renata que fez a aula do monstro no ano do eu acho que eu já falei muito. A Renata que fez a aula do monstro, a aula coreografada do monstro no ano do Macunaíma, que foi uma aula maravilhosa. Pois é, foi a única vez que ela saiu da escola, que a vez que ela desfilou. E ainda cuidando de um grupo gigantesco, né? Foi ótimo. Nossa, foi uma coreografia muito boa, muito linda. Foi. A Então, Graça, Fernanda nunca saiu. Chegamos a quase... Falta 10 minutos para 2 horas de live. Eu queria que tu deixasse uma mensagem e antes disso eu já quero lembrar as pessoas que chegaram depois que a nossa live fica salva aqui no Instagram e durante a semana eu também coloco lá no YouTube. Então, quem não viu desde o começo, vai ficar salvo aqui, vocês assistam quantas vezes quiser. Se tiver dúvida, pode chamar a Graça que ela responde. Ah, tá. Por que o Elemento da Terra é o nome do teu Instagram? Ixi, essa é uma história muito legal de Bombinhas. Em Bombinhas eu tive um trabalho muito bom também, com uma comunidade, e todo o nosso trabalho lá era de preservação da natureza, daquela península sagrada maravilhosa, e todo o trabalho que nós fizemos com elementos da natureza. A gente sempre usava para tudo os elementos, aquilo que a natureza nos deixava, era o que a gente utilizava no nosso trabalho de arte e educação. E aí eu adotei esse nome, e esse nome ele me acompanha no meu e-mail, no meu Instagram, Elementos da Natureza. Eu faço parte desses elementos da natureza, é isso. O Heron, que é o nosso Dica, né, tá mandando um abraço para a Graça, mandar um abraço e um beijo também para o Dica, que saudade, faz tempo que a gente não se fala. Saudade, querido amigo, muita saudade. Esse ano ele não esteve lá nos nossos ensaios para a gente dar muitos beijos e abraços. Não estava mesmo. Eu não, pelo menos, enquanto eu estava, eu não vi. Não foi. Então, mas eu quero aproveitar. Fala. Tá. Não, deixa eu ver só aqui que o Conrado precisamos de mais graças. Então, precisamos, é isso que eu falo, quero também, cadê? Precisamos. Me ajuda a achar. Deve ter umas Marias por aí que tenho certeza que seriam grandes lideranças lá no Caeira, tenho certeza. Agora temos que achar, me ajude a achar, por favor. Vamos vamos trazer a graça e também procurar outras graças que com certeza existem, só precisam de uma oportunidade, né? Perfeito. Graça, então, eu queria, antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que entrou aqui, e te agradecer por ter aceito o meu convite de estar aqui conversando um pouquinho com a gente matar um pouco a saudade, também conhecer a tua história, né? Tem gente que assiste a live que não, como eu falei, que não é aqui da cidade, de conhecer a tua trajetória, rica trajetória, e essa tua paixão pela escola de samba. Então eu quero te agradecer, eterno para ti. E eu queria que tu mandasse uma mensagem também para o pessoal que está aqui e que vai assistir, sabe lá quantos dias forem.
Então, eu quero aproveitar esse momento que ainda mais vai ficar registrado. Então, isso para mim é o máximo, é muito importante, né? Porque eu quero fazer um agradecimento amplo, né? Eu quero agradecer a todas essas pessoas que ao longo dessa minha trajetória, 30 anos de Florianópolis, né? Me ajudaram a construir tudo isso, essa história de educadora, de mulher, de, sabe, de participar da comunidade. Então, esse agradecimento, assim, amplo a todas essas pessoas. Mas, assim, alguns agradecimentos especiais. Um deles, eu estou com essa mão aqui porque eu estou acalmando aqui o Bulldog. Agradecimentos, assim, especiais às duas mulheres lindas na minha vida, que são as minhas duas filhas, maravilhosas, que ao longo desse tempo todo, nesse tempo que fui muito dedicada à escola de samba, elas compartilharam com isso, com muita parcimônia, com muito carinho, com muito respeito. Então, essas duas mulheres maravilhosas, um agradecimento assim incrível. E agradecer também, né, Rafa, essas duas instituições que me proporcionaram isso, né? O grupo de trabalho comunitário catarinense, esses grandes amigos que eu tenho lá, e o Grêmio Recreativo Escola de Samba Consulado, né, que me deu esse espaço todo para ser a Graça Carneiro, e muitos momentos a graça do consulado me deu esse sobrenome também, né? E um agradecimento especial a você por ter me proporcionado isso, com todos esses amigos, sabe, esses anjos todos na minha vida, beijo grande, saudade, e eu tenho dito para todos, quando eu sair desse distanciamento, eu vou beijar muito, mas eu vou beijar muito mesmo. E que isso seja breve. E que, assim, que a gente sempre tenha, né, essa visão da cultura popular, né, como algo que é muito importante para a história, para a nossa história. Que a gente possa trazer a ancestralidade junto com a gente, para que a gente possa passar isso para as crianças, para os jovens, para que a gente tenha sempre presente isso, que principalmente o carnaval, a escola de samba, o desfile da escola de samba, não é só aquele momento. Ele é muito mais do que isso. Ele está muito lá, longe, atrás, e como agora, nesse momento que a gente está vivendo, nesse distanciamento, nesse isolamento, ele também é um elo muito importante para que a gente possa, pelo menos hoje, estar aqui falando de cultura popular, falando de carnaval e falando da alegria, que isso tudo nos permite sentir. Eu penso que é assim. É isso. É isso. Beijo para todos. É com a graça de graça carinho, meu amor. que a gente termina, e com conversar com a graça dá uma esperança tão boa para a gente. Ai, que bom! Eu tenho sempre essa esperança, eu tenho sempre. Não me afasto dela nunca. É isso. Meu carinho, meu amor para todos vocês que prestigiaram, que estão aqui. Não pude ver, não pude ler, mas olha, liga para mim, fala comigo, me manda mensagem, manda beijo, que eu vou receber com mais carinho ainda. Eu também quero pedir desculpa porque alguns comentários aqui que estão ali eu não consegui enxergar também, que eu fico numa distância aqui, então fica bem pequenininho ali, então desculpa quem eu não consegui ler, as pessoas que entraram que eu não consegui ver quem era, então desculpa e obrigado mais uma vez. Obrigada, Floripa! Graça, beijo! Beijo, querido Rafa, querido, amado. Obrigada. E mais uma vez, obrigado a todos vocês que estiveram presentes aqui na nossa live do Rafa, dessa quarta-feira. E até semana que vem. Lembrando que a live fica salva aqui no Instagram e também lá no meu canal no YouTube. Mais uma vez, obrigado. Carmen Fossari acabou de entrar. Carmen, falei de você hoje lá na Fundação. Como eu estava falando, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. E até semana que vem, mais uma live do Rafa. Beijo, pessoal!